Boa noite a todos, aqueles que eu não cumprimentei ainda, né? Boa noite também, quem está online. Vou dar aqui alguns poucos avisos aqui, né? Só lembrando que estão todos convidados a gente vai fazer uma festa junina aí, também estão todos convidados, mas daqui a pouco meu amigo aqui, o Cadu, vai falar sobre isso aí. Vou deixar para que ele fale, né? Uma coisa importante, não esquecerem, lembrando sempre que quando vierem na terça-feira, quem está fazendo o tratamento, trazer a fichinha, tá certo? Trazer a fichinha, porque para ajudar, né? Ajuda na logística, né? Então evitem esquecer, claro, esqueceu também não vai deixar de passar pelo tratamento por causa disso. Mas evitem. Se puder trazer, tragam. Lembrando sempre, última sexta-feira do mês nós temos a psicografia. Temos a psicografia, então quem já quiser ir se preparando, já vai se preparando. É a última sexta-feira, eu não sei que dia que é o dia certo, mas é a última sexta. Então, já vai pensando, se quer solicitar uma psicografia, já vai pensando no nome do ente querido, data de nascimento, data de desencarne e de chegar aqui entre 6h30 e 7h30 da noite, tá certo? Lembrando sempre que todas as quartas-feiras à noite nós fazemos um evangelho online. Quem quiser participar do evangelho online tem que ser adicionado no grupo lá do Facebook, né? Então, se não tiver adicionado no grupo, fica difícil de participar. Então, se quer participar do evangelho online na quarta-feira à noite, 8h30 da noite, das 8h30 até as 9h, tem que ser adicionado no grupo. Depois eu converso com o André aqui, eu converso lá na recepção, alguém consegue fazer esse adicionamento. Se a pessoa, evangelho no lar, às vezes a pessoa também não gosta de fazer sozinha, né? A pessoa não quer ficar fazendo sozinho o evangelho no lar, então faz no mesmo horário e acompanha, faz junto, tá certo? Acho que das coisas que nós tínhamos para falar hoje, né, são poucas coisas, acho que é isso, né? Não é verdade? Então, quem vai fazer a nossa prece inicial? Você, né, José? Vai fazer a nossa prece inicial. Aí o meu caro amigo Mauro, vai fazer a palestra desta noite. Depois o Cadu vem para fazer as vibrações e depois eu retorno novamente. Tá certo? Então, boa noite a todos. Para aquele que não dei boa noite, sejam muito bem-vindos na nossa casa Nova Era. Que possamos nesse dia, nessa noite, receber tudo aquilo que viemos buscar, acalmando o nosso coração, fazendo-nos refletir perante todos os ensinamentos e as lições do Mestre Jesus que será dado hoje. Agradecemos, Jesus, pela essa oportunidade da nossa vida, da nossa saúde, e que possamos, assim, estar sempre firme e forte na nossa fé, para colocar em prática todo o seu amor, recebendo a tua luz e podendo ajudar não só nós, mas aos nossos irmãos aqui que estão ao nosso lado, aos nossos familiares. E assim, Jesus, agradecemos a toda a espiritualidade que já nos acompanha desde cedo e nesse ambiente tão tranquilo, sereno, após a todos os cantos que fomos abençoados. Deus, nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àqueles que procuram a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma faísca do vosso amor pode abrandar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Uma só oração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós lhe esperamos com os braços abertos.
ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão, dá-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa gloriosa imagem. Que assim seja. Então, vamos receber neste momento nosso amigo Mauro. Boa noite. Agora com Jesus no coração. Boa noite. Isso. Estão vendo que com Jesus no coração as coisas melhoram? Então, a nossa proposta é exatamente essa, né? Fazer com que os ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina espírita, chegue ao coração de cada um de nós, nos possibilitando a reflexão importante para a renovação interior de cada um de nós. Todo o trabalho que a gente realiza, nós gostamos de começar agradecendo. Aliás, necessitamos sempre agradecer, devemos ser sempre gratos a tudo, né? Todas as coisas que acontecem na nossa vida. Como diz aquela música, seja qual for o seu problema, fale com Deus, que Ele vai ajudar você. Então, nós agradecemos a Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas, a Jesus, nosso mestre, amigo, companheiro, e por que não dizer conselheiro de todas as horas. Agradecemos aos benfeitores que nos orientam no trabalho da divulgação da doutrina espírita, que suportam as nossas limitações e nos sustentam nas horas difíceis, a diretoria da casa, aos trabalhadores pelo convite, mas o nosso agradecimento mais que especial a cada um de vocês que está conosco aqui nessa noite de terça-feira, onde tantas outras coisas poderiam estar fazendo e, no entanto, estamos aqui para refletir um pouquinho sobre o Evangelho à luz da doutrina espírita. No Evangelho de João, mais especialmente no capítulo 14, itens 16 a 17, Jesus nos afirma uma coisa que vale a pena a gente refletir, quando ele fala para os discípulos: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pôde receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Quando Jesus afirma isso no Evangelho de João, na verdade ele está nos apresentando o chamado Paráclito, o Consolador, que surge mais especialmente no ano de 1857, pois que quando no dia 18 de abril desse ano, Allan Kardec edita a primeira edição de O Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar ali os ensinamentos trazidos por esse Consolador prometido, trazido por Jesus. Que algumas igrejas cristãs falam sobre o Espírito Santo sendo esse Consolador prometido. Mas como espíritas nós sabemos que aquilo que as religiões tradicionais cristãs chamam de Espírito Santo, nós sabemos que é uma pleiade de espíritos superiores que são os mensageiros, que são os agentes do Senhor. Já desde algum tempo, os espíritos vinham dando mostras da sua presença. Desde lá do ano de 1848, na cidade de Hydesville, em Nova York, quando as irmãs Fox começam a receber as mensagens por meio de pancadas, por meio de sons,
As próprias experiências trazidas com o médium Daniel Douglas Home, que era considerado o médium voador porque ele tinha a capacidade da mediunidade de efeitos físicos e levitava, né, na presença das pessoas. É uma coisa muito interessante, porque não só ele tinha a faculdade para poder movimentar os materiais, mesas, cadeiras e tudo mais, como ele mesmo também se projetava. Então, os espíritos, eles vêm de uma forma muito intensa, querendo mostrar a sua presença, muito embora, ainda naquela época, pessoas que viram não creram. No entanto, a doutrina espírita, ela surge como uma proposta de transformação do nosso mundo. E transformação do nosso mundo que começa não por outros, senão por nós mesmos. Porque o mundo tal qual nós ansiamos só se modificará se cada um de nós também se renovar em pensamentos, em sentimentos e em ações. Daí o convite para que vocês, eu espero que ao final dessa palestra, a nossa mensagem fixe em cada um que aqui está e inspire a estudar o Livro dos Espíritos, ou então o próprio livro lá, o que é o Espiritismo, que é um fascículo bem mais simples, vamos dizer assim, um resumo do próprio Livro dos Espíritos. Hoje a gente vai encontrar ali uma série de respostas, não é? E a doutrina espírita, ela se fixa em alguns princípios básicos que vale a pena a gente refletir. E é essa a nossa proposta no dia de hoje, falar sobre esses princípios, alguns princípios básicos, 5 princípios básicos da doutrina espírita, que, se compreendidos, se entendidos, se vivenciados, podem sim ajudar-nos na nossa transformação para melhor, no nosso equilíbrio, na nossa renovação interior, que é aquilo que a gente busca quando vem a uma casa espírita. Mais do que a cura do corpo físico, que é perecível, a cura real, que é a cura do espírito, que é o ser eterno. Porque todos nós somos espíritos e estamos temporariamente em um corpo. Vamos lá. Cada um dos princípios da doutrina espírita. Eu vou falar sobre os 5 que eu vou citar aqui e depois desdobraremos sobre cada um deles. O primeiro é Deus, a existência de Deus. Não existe espírita, não há como ser espírita se a gente não tiver a crença em Deus. A imortalidade da alma e a intercomunicação entre os dois mundos. Portanto, a doutrina espírita vem nos ensinar que a alma, ou o espírito encarnado, ela prossegue ativa, prossegue viva, além daquilo que as pessoas denominam como morte. Portanto, a morte, no entendimento de nós espíritas, é apenas uma transição, é uma mudança de dimensão. Um outro princípio da doutrina espírita é a reencarnação. E a reencarnação, ela se apresenta como um dos princípios mais fundamentais da doutrina espírita, porque somente com a reencarnação a gente vai entender alguns porquês da nossa vida. E depois eu vou falar com mais detalhes aqui. A progressão dos mundos e dos espíritos, né? Os mundos, eles progridem. Começamos lá atrás nos mundos primitivos, estamos agora no mundo de provas e expiação, depois passaremos pelos mundos de regeneração, mundos felizes e, por fim, mundos celestiais. Aquilo que Jesus nos ensina como sendo o reino dos... Perdão, meus amigos, eu passei tossindo a noite toda. Eu já vou pedir desculpa agora para vocês, porque quando eu tossir eu já não vou pedir mais, já vou subentender que vocês já subentendem que eu estou pedindo desculpas, tá? E eu estava falando exatamente sobre a progressão dos mundos, né?
E quando nós chegarmos ao ponto dos mundos celestiais, estaremos naquilo que Jesus nos ensina como sendo o reino dos céus, que não é um local espacialmente definido, o reino dos céus. É uma condição de conhecimento, de entendimento de todas as coisas, inclusive de entender o que seja Deus, né? E por fim, tem mais um princípio aqui, que é a lei de ação e reação, causa e efeito, a que todos nós estamos sujeitos, né? Tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então, esses são, via de regra, os 5 princípios da doutrina espírita. Vamos tentar falar resumidamente sobre cada um deles, porque é uma palestra objetiva aqui de pouco mais de 30 minutos, não daria para a gente aprofundar na medida do necessário. Por isso que aí o convite para o estudo de O Livro dos Espíritos, né? Mas a existência de Deus. Há pessoas que não acreditam na existência de Deus. Esse não é o problema, porque cada um pode acreditar ou deixar de acreditar naquilo que quiser. Mas aqueles que se colocam na condição de céticos dizem que não há nenhuma prova objetiva de que Deus exista. Isso é um equívoco muito grande, porque matematicamente seria impossível não haver uma inteligência criadora, uma inteligência suprema. Porque aqueles que alegam a não crença em Deus, ao afirmarem que não existe nenhuma prova objetiva da sua inteligência, reputam tudo que há no universo ao acaso. E o acaso não cria absolutamente nada. Quando nós falamos aqui que matematicamente se prova a existência de Deus, é que para o acaso, por exemplo, provocar a harmonia, a similitude entre os próprios agentes do universo, até onde as lentes da nossa ciência conseguem avançar, né? O movimento dos planetas, o nascimento do Sol, tudo aquilo que um planeta como o nosso, que tem a vida pulsando, apresenta, seria impossível, na lei das probabilidades, que existisse se não houvesse uma inteligência maior. Quando a gente fala do macrocosmo, a gente já tem essa ideia da impossibilidade do acaso. E quando a gente entra no microcosmo, a gente observa que, comparando o macro com o micro, os movimentos são muito similares. E tudo aquilo é fruto de uma inteligência maior. Tudo aquilo é fruto de uma inteligência suprema. Por isso que quando a gente começa a vasculhar pelas lentes da ciência a existência de Deus, a gente observa que não há possibilidade da sua não existência. O próprio Einstein falou uma vez que se Deus não existisse, ele teria que ser criado, porque não há como se explicar determinadas coisas se você não remontar a Deus. E a gente vai no mais simples aqui, para que você possa entender, não é? Por exemplo, uma flor como essa aqui. Essa aqui é uma flor original. É uma flor original. Ela já está meio murchinha, em algum tempo, mas é uma flor original, né? Qualquer pessoa que tentar reproduzir essa flor pode reproduzi-la muito bem, com uma certa perfeição, mas não vai reproduzir da mesma forma que essa flor natural. Da mesma maneira, né, a própria existência terrestre de cada um de nós, o universo do nosso corpo físico,
que nós não conhecemos, positivamente não conhecemos, tudo que há no nosso corpo físico, o funcionamento de um coração que começa a bater desde que nós fomos gerados, e aí nascemos, e ele continua batendo, encaminhando o sangue para o corpo todo. Sangue que é extraído da nossa alimentação. Ar, água, alimentos sólidos, tudo isso vai formar um sangue que vai percorrer o nosso corpo humano. Há uma inteligência sem limites no funcionamento da própria máquina do corpo humano. E, portanto, não há como negarmos, como espíritas, né, a existência de Deus. Embora a gente ainda não compreenda exatamente o que seja Deus, como já falamos aqui, só teremos a ideia perfeita do que seja Deus quando estivermos no estado de espíritos puros. Mas, por enquanto, a gente sabe, e é os espíritos que vão nos ensinar lá em O Livro dos Espíritos, que Deus é eterno, imutável, imaterial, único, mas soberanamente justo e bom. Deus é justo e Deus é bom. Eu gosto sempre de falar isso para as pessoas compreenderem que a fé em Deus significa essa nossa consciência da sua sabedoria, da sua perfeição e da sua bondade em todos os momentos da nossa vida. Deus não nos falta, desde o instante que nós fomos criados como espíritos na simplicidade e na ignorância, das encarnações pelas quais nós passamos e no instante de agora. E algumas pessoas às vezes se lamentam, mas por que Deus permitiu que eu tivesse esse dissabor, o desencarne de um ente querido, o rompimento de um relacionamento, um prejuízo financeiro muito grande, uma enfermidade que acompanha há muitos anos e que há poucas possibilidades que ela venha a ser curada. Onde está Deus? Alguns falam. E não conseguem perceber que tudo quanto ocorre na nossa vida, por pior que nos pareça, está sob o controle, está sob os cuidados de Deus, que não nos falta em momento algum. Nós vamos entender, a partir daí, um outro princípio da doutrina espírita, e é exatamente nesse ponto, né, que os espíritos vêm nos ensinar, que essa nossa existência, ela não é a primeira e também não será a última. Ora, se a alma sobrevive à morte do corpo físico, ela de alguma forma permanece aprendendo, permanece se desenvolvendo em algum ponto, em algum local, em algum espaço. Não necessariamente físico, mas num espaço mental. E estando nesse mundo dos espíritos, estando nessa dimensão extracorpórea, ela tem possibilidade de se comunicar. E aí entra aquele princípio da intercomunicabilidade entre os dois planos, né? São chamados médiuns, que intermediam a comunicação entre o mundo espiritual com o mundo carnal. Das reuniões ocorridas aqui às sextas-feiras, onde se pedem as psicografias, os médiuns têm o intercâmbio com esse mundo espiritual e recebem as mensagens consoladoras de parentes, amigos, enfim, pessoas afins, dando prova de que a vida não cessou com aquilo que nós chamamos morte. E só da gente entender isso,
a gente já começa a compreender a transitoriedade dessa nossa vida carnal. A rapidez com qual os anos nossos passam. Para qualquer pessoa que a gente perguntar, vai falar, nossa, o tempo passou rápido demais. E às vezes a gente quer falar, tempo, anda um pouco mais devagar. Para um pouco, né? Confesso para vocês que ainda ontem eu fiz 18 anos. E hoje já estou aqui, né? Não vou confessar a minha idade. Mas já tenho bastante experiência, mais do que muitos aqui. E tudo passa assim, né? Num piscar de olhos. Mas durante esta nossa vida, a gente vai adquirindo as experiências, e é isso que vale. A gente vai tendo oportunidade de aprender, de se relacionar, de amar. E nos dissabores da vida, a gente precisa também aprender uma coisa muito importante, que é o perdoar. Porque não há possibilidade da gente prosseguir no processo de evolução e chegar até Deus se a gente não amar completamente. E para amar, a gente precisa aprender a perdoar. E aí entra um outro princípio da doutrina espírita que vai nos ensinar a perdoar, que é a reencarnação. Sem a reencarnação, como é que a gente conseguiria perdoar aquela pessoa que nos traiu no passado, que tirou tudo aquilo que a gente tinha, que nos assassinou, que aprontou 1001 coisas? Não há como realizar esse perdão no único momento de vida carnal. Daí que a reencarnação vai possibilitar que nós nos encontremos numa outra oportunidade. E quando eu falo perdoar as pessoas que nos traíram, que nos assassinaram, que nos ludibriaram, que aprontaram com a gente, vamos nos lembrar que nós também fizemos isso. Nós não somos santos. E é por isso que a gente está nesse mundo de provas e expiação. Então, a mesma coisa que nós sentimos, nós provocamos em outra pessoa, nós provocamos em alguém. Mas pela reencarnação nós vamos receber essas pessoas dentro do nosso lar, dentro do nosso grupo familiar, do nosso círculo de colegas de trabalho, nos nossos companheiros do centro espírita. Então, tudo aí é tudo farinha do mesmo saco. Então, quando a gente tem essa oportunidade de nos encontrarmos numa outra condição, com o esquecimento daquilo que aconteceu no passado, a gente vai estabelecer um novo relacionamento, e aquilo que era ressentimento, aquilo que era mágoa, aquilo que era ódio, há de se converter num sentimento de amor que vai nos possibilitar caminhar adiante para nos reencontrarmos com outras pessoas, que é bastante gente, viu? Que a gente tem que resolver essas questões, né? Claro que, em algumas oportunidades, nós encontramos nas nossas famílias, né, pessoas com as quais não há como ter o entendimento. A gente nem sabe, às vezes, por que é tão difícil o entendimento com determinadas pessoas do nosso círculo familiar. Mas com o conhecimento da doutrina espírita, entendamos que estamos nos encontrando ali com uma oportunidade maravilhosa concedida por Deus, que é justo e que é bom, conforme nós falamos aqui, a fim de que nós venhamos a sermos pessoas melhores, a fim de que venhamos a exercitar aquilo que faltou para nós numa outra experiência de vida e que a reencarnação proporciona. Na reencarnação também, a gente vai compreender essa justiça de Deus de uma maneira muito mais clara. Porque se fôssemos analisar a nossa existência somente pelo ponto de vista da vida presente,
nós não conseguiríamos explicar a diferença entre as pessoas. Quer que seja nos níveis de conhecimento, quer seja nos níveis de saúde física ou beleza física, fale lá como quiser, quer seja nas suas posses materiais. Por que uns são ricos, outros são pobres? Por que uns têm tanta inteligência e outros, né, não conseguem aprender o mínimo que seja necessário para se desenvolver? Por que existe tanta diversidade ali, esse desequilíbrio? Por que uns vivem numa miséria tão grande e outros vivem na opulência? São todas necessidades que nós temos. Fique tranquilo. Se você nessa encarnação tem problema de saúde, tem problema financeiro, tem problemas de relacionamento, está tudo certo. Está tudo certo. Numa outra experiência, você vai voltar mais preparado. Aí vai voltar com a saúde do corpo físico boa, vai voltar com os recursos necessários, vai saber usar também, porque muita gente, a gente vai encontrar na literatura espírita o seguinte, muita gente que fez mau uso do dinheiro, numa encarnação, né, utilizando de uma maneira egoísta, de uma maneira a gerar prejuízo para os outros, a humilhação, e uma série de outras dissabores, numa outra encarnação ele vem, às vezes, numa situação miserável para poder valorizar aquilo que ele teve um dia e que não valorizou. Como pode acontecer também, diferente, você vem numa encarnação, numa condição lá, bem complicada, para aprender a lidar com os recursos que você tem, que são poucos, e numa outra encarnação, já vem com possibilidades maiores, que vai saber lidar com muito mais serenidade, com muito mais tranquilidade, com os recursos que as leis de Deus te possibilitam, que serão, nesse caso, um pouco os maiores. Então, nós vamos encontrar a justiça de Deus se realizando por meio da reencarnação. Sem a reencarnação não tem como explicar, e nem tem como as pessoas entenderem o processo dessa justiça divina. Ah, mas eu não acredito em reencarnação. Não tem problema, vai reencarnar do mesmo jeito. Não é uma questão de crença. A reencarnação, ela é uma lei. É uma lei da vida, não é? Nós temos as leis do espírito e as leis da matéria. A reencarnação, ela é uma lei. Independente de qualquer coisa, de acreditar, não é uma questão de crença, nem é uma questão de religião. Ah, mas a religião que acredita, não é questão de acreditar, né? Aliás, a doutrina espírita, é bom que a gente explique aqui, já que eu estou falando dos princípios dela, né, esses princípios consoladores que a gente vai encontrar ali, a raiz, a explicação para uma série de coisas, ela se apresenta num tríplice aspecto. Ela é uma doutrina filosófica, porque procura explicar a origem das coisas, né? De onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, qual que é o sentido, qual que é o objetivo da vida, por que eu preciso trabalhar no meu autoaprimoramento, no meu melhoramento, por que eu preciso ser bom, por que eu preciso fazer a caridade, quando o mundo é tão estranho, o mundo é tão egoísta, né? Tem até aquela música do Gilberto Gil, o mundo tão desigual. É verdade, o mundo material é desigual. No entanto, a reencarnação, ela vai parametrizar as possibilidades de igualdade no mundo em que nós vivemos, não é? Então, a gente vai, nesta filosofia espírita, encontrando as explicações para essas questões. Ela é uma ciência no sentido de que estuda a origem e natureza dos espíritos, né? De onde os espíritos vieram, o que eles são, o que eles fazem, quem são eles? Somos nós. Ah, mas eu tenho medo de espírito. Você vê um espírito todo dia quando olha no espelho. Todos nós somos espíritos. Estamos no corpo físico, né? Somos espíritos. E do encontro da filosofia que explica e da religião e da ciência que investiga, nós vamos chegar ao aspecto moral, ao aspecto religioso, que é os porquês, né? Que é a compreensão
de nós mesmos, é a conexão com aquele que nos criou, com Deus. A religião, ela se dá nesse ponto, na conexão daquele que foi criado com o próprio Criador, com Deus. Esse é o aspecto religioso da doutrina espírita. É por isso que a doutrina espírita, né, ela não acende vela, não bate tambor, não tem ritual, não tem nenhum tipo de ato exterior, não. A simplicidade é o que rege a doutrina espírita. E como espíritas, né, no nosso aspecto religioso, a gente procura praticar o cristianismo na sua forma primitiva, na sua simplicidade. Exatamente como os primeiros discípulos do Cristo faziam. Tão logo Jesus foi crucificado, eles continuaram a vida no cristianismo, na casa do caminho, amparando os aflitos, alimentando as pessoas que passavam fome, curando os enfermos, expulsando o que eles chamavam de demônio, que na realidade são os processos de desobsessão, né? Felizmente não dá tempo da gente falar nessa figura aí que se chama demônio, que na realidade é um filho de Deus. Olha, o demônio, ele é um filho de Deus que ainda não se encontrou no caminho do bem. É assim que a doutrina espírita encara esse ser tão temido, que é um ser humano, que ainda não se encontrou no caminho do bem, mas vai se encontrar também. Porque é da lei da vida, todos nós, do maior do maior primitivismo que tivermos, chegarmos ao estado de luz, ao estado de puro espírito, né? Um amigo lá de João Pessoa, o Antônio Calmo Serrano, ele tem uma poesia que ele fala assim: erros de amor se silencia. Resguarda-te o verbo mudo, porque em matéria de amor, somente Deus sabe tudo. Na fonte eterna do amor, a força em que Deus nos cria, todos os vermes do charco hão de ser anjos um dia. Explicando que é exatamente isso, né? Que todos nós temos o destino da luz, que todos nós caminhamos rumo a Deus, que o propósito da existência de cada pessoa que aqui está e que está em casa também é a felicidade. Agora, o tempo em que isso vai se fazer, a forma em que isso vai se fazer, é que vai depender de cada um de nós. A gente pode começar a exercitar isso a partir de agora. E oportunidade não nos falta. Façamos o bem, contribuamos com o conhecimento, o entendimento, o amparo ao próximo e tenhamos muita certeza de que nós não estamos sós, de que todos nós somos amparados o tempo todo, de que todos nós somos assistidos o tempo todo por mensageiros celestes que se encontram pertinho de cada um de nós. Eu posso quase ver perto de cada um de vocês, tá bom? Boa noite a todos. Muito obrigado pela palestra, Mauro, foi muito boa. Um recadinho antes da gente fazer as nossas vibrações da noite. No próximo sábado agora, dia 12 de julho, nós iremos fazer a nossa festa julina, né, aqui no Nova Era. Terá início das 4 da tarde até as 8 da noite. Estejam todos convidados a vir. Nós queremos aqui confraternizar em todos os membros do Nova Era, todas as pessoas que participam, que vêm aqui, tá bom? Vai ter bastante comida típica, não sei se vai sair uma quadrilha, depende da quantidade de pessoas, mas assim, a gente quer a confraternização entre todos, né? A gente quer aqui confraternizar num clima julino, tá? Vai ter bastante coisa boa, acho que vai ter pudim, né? Não sei se vai dar tempo. Tem que falar do pudim dela, né?
E assim, fica aqui o meu convite a todos vocês, tá bom? Vai ser uma tarde de sábado bem gostosa, que a gente possa assim confraternizar, nos unir mais e que estejam todos convidados, tá? Agora, elevando os nossos pensamentos em formas de vibração, que nós possamos vibrar pelo nosso mundo, que nós possamos vibrar pelos nossos governantes, vibremos por todas as pessoas que se encontram acamadas num leito de hospital, que todas as pessoas que estejam acamadas em suas casas, por todas as pessoas que se encontram em situação de rua, vibremos por todas as pessoas que tentaram ou tentam tirar a própria vida, que nós possamos vibrar por toda aquela pessoa que se encontra num momento de tristeza, num momento sombrio, que nós possamos elevar todos os nossos pensamentos e vibrações, boas vibrações, às pessoas que precisam, que nós possamos vibrar também por toda a nossa família, por todos os nossos amigos, que nós possamos vibrar também por nós mesmos, no qual sempre necessitamos de boas vibrações, para todas as pessoas que estão aqui hoje, presente, no Nova Era, para todas as pessoas que estão em casa também nos assistindo, que possamos vibrar sempre muita luz, muitas boas radiações a todas as pessoas que precisam, que se encontram na rua, os nossos familiares, que nós possamos vibrar por todas essas pessoas. Vibramos também por todos os países que se encontram em guerra, que através de nossas vibrações, podemos acalentar o coração de todas as pessoas que perdeu o seu ente querido, que nós possamos, através das vibrações aqui, elevar o nosso pensamento sempre na doutrina do Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos nesse momento iniciando o nosso passe coletivo. Lembrando sempre que o passe coletivo funciona, não há dúvidas disso. Enquanto aqui começa a falar, já certamente a espiritualidade aqui presente começa a atuar em cada um de nós. Primeiramente, higienizando nossos corpos físicos e espirituais, retirando tudo em nós que não seja bom, os miasmas, as energias negativas, retirando tudo de nós que não possa nos prejudicar. E nesse momento a espiritualidade inicia a despejar sobre nós energias luminosas, de amor, de paz, de harmonia, de cura. Que cada um possa mentalizar nesse momento, caso esteja em dor, mentalize a dor sendo amenizada. Se está doente, mentalize a cura. Se tem problemas, mentalize os problemas sendo solucionados. E essas energias despejadas sobre nós vão envolvendo todo o nosso corpo físico e os nossos corpos espirituais, ativando todos os nossos centros de força e nos fortalecendo para dar continuidade às atividades que temos nesta semana. Assim agradecemos a toda a espiritualidade que esteve conosco até esse momento. Agradecemos a Ti, Jesus, a quem pedimos esteja sempre conosco quando estivermos nos nossos lares, no nosso trabalho, nas ruas, com os amigos. E agradecemos a Deus, nosso Pai maior, esse Pai de amor e de misericórdia, a quem pedimos permissão para terminarmos esta etapa das atividades desta noite. Que assim seja, graças a Deus.